interessante, que era o primeiro encontro internacional dos tenepsistas, né? Então, isso me lembrou o intercâmbio e me lembrou também a ideia do Colégio Invisível, da tenepsologia. Aí, com o beneplácito lá do professor Roberto, foi ativado, então, o Colégio Invisível da tenepsologia. Fala bonito, hein? Cadê o Evandro? Evandro, você aprova o homem? Ó, o maior rábula da paróquia. Você é um rábula. O que mais? É da rabulística que chama. E a ideia é disponibilizar, através do Colégio Invisível, um site, algum local que tenha toda a literatura, como você havia sugerido. Seria bom. Aí. Outra coisa, seria bom isso colocar na consciência, na revista. Esse material que o Júlio fez aí, que também é bem interessante, para a gente poder ajudar, porque agora, o processo é de... Vamos pedir para a Mauro também, para dar as indicações de tudo isso que tem, porque tem algumas coisas desse trabalho lá delas lá, que tem TENEPS no meio. Então, o processo de esclarecer e de motivar os tenepsistas. Vale a pena. E não é só isso, não. Vamos fazer uma bibliografia sobre o assunto atualizada, porque ela não existe. Eu estou querendo saber isso tudo aqui, porque eu estou também desatualizado a respeito de gente, como é que está. E outra coisa, eu estou aqui esses anos todos, desde o século passado, presta atenção. Desde o século passado que eu estou aqui, eu praticamente não viajo mais, não saio, não sei nada. Eu sou um cara dinossauro nessa história. Nós estamos em 2008. Já são 9 anos que eu estou aqui. Agora, Valdo, com essa ideia, então, do Colégio Visível, você colocou aí na página 44, sim, o número 41, tenepsograma. Como é que seria o tenepsograma? O tenepsograma é colocar todas as coisas que corporificam o corpo de ideias das práticas diárias, das energias interassistenciais. Então, qual é o corpo de ideias disso aí? Agora, a partir disso, então, você e esse corpo de ideias, o que é que você já obtém nisso? Até um certo ponto, essas 45 questões que estão aqui diz respeito a esse tenepsograma. É só a pessoa aplicar isso tudo que a gente está conversando aqui. Porque tem uma série de condições aqui que vale a pena pensar. Por exemplo, 12, cultura. Em você, a cultura tenepsista vem aumentando ou permanece estacionária? Isso é seríssimo. A pessoa tem que saber o que está se passando com ela. Aqui, heterasedialidade. Essa é pior ainda. Você ainda sofre algum ataque extrafísico duradouro? Por exemplo, de ontem para hoje você ficou toda, não dormiu direito, deu alteração, teve pesadelo, sentiu as energias, fez força, não conseguiu. Isso é uma semi-possessão. Tem que estudar isso aí. O tenepsista tem que dar um jeito, tem que descartar uma condição dessa. É normal que quando ele está desenvolvendo, às vezes essas coisas podem ocorrer. Mas isso não pode ser um fator habitual. Não pode, isso não pode ser de todo dia. Mas olha, é uma boa, hein? Estuda aí que você está fazendo. Vamos fazer a bibliografia, você publica para a gente, vai ajudar muito. Isso vai me ajudar também. Oportunamente, eu quero ver se na nossa bibliografia da terceira vai ter isso tudo que ele vai colocar na listagem. Agora, veja, nós precisávamos, uma hora, pegar essa terceira bibliografia para ele lá, por exemplo, nesse caso, estudar tudo. Agora, pinça através do Find no computador. Coloca lá, TENEPS. E ver tudo que tem. Vocês querem apostar comigo como é que tem dezenas que ninguém está sabendo? É lógico que tem. Inclusive tem material meu que ninguém nunca viu e já foi publicado. Agora, quantos você já tem lá pronto, hein? Até agora? Na terceira. Vocês não estão atualizados, né? Quanto tem? Quer dizer que já tem mais de 8 mil, está caminhando para 9 mil fontes. Isso aí seria bom, o Antônio, oportunamente, dar uma olhadela para ver, pelo Find, com muita paciência, e ver o que é que tem. Agora, outra coisa, ainda tem muita coisa para vocês verem ainda, não tem? Para chegar nisso. Agora, seria bom já, uma hora, imprimir isso aí, pelo menos um volume, para a gente ver como é que fica. Sempre vai ajudar. Eu desejaria ver como é que está isso hoje, depois. Se já tem mais 1000, com 7 já está caminhando para 9 mil. Vamos ver como é que fica isso. Isso aí é interessante.
Esses que eu estou colocando lá, que todo dia pinga aí alguma coisa, vocês estão incorporando, né? Todo dia, aquele que eu ponho, terceira bibliografia. Aí vai ter muito mais coisa. Sobre TENEPS vai ter muito material. Vale a pena. Vamos fazer, então, um recenseamento geral da história. Isso é o máximo. Muito bom. Gente, ainda tem alguns minutos. Tem alguma pergunta mais assim, séria? Fila 2. Eu tinha 2 perguntas, vamos ver se dá tempo. Primeiro, tem a ver com arco voltaico. Nós, aqui na Dinâmica, estamos treinando, né, a fazer arco voltaico durante os campos bioenergéticos. E eu tenho uma dificuldade em saber, não sei nem se isso é importantíssimo ou se vai ter desenvolvimento ao longo do tempo, mas eu não sei se aquilo que eu estou sentindo é realmente do colega que está ali sentado ou de uma consciência que estaria ali. Não, isso aí com o tempo desaparece. Insista. Você vai ver direitinho com o tempo, não tem saída. Quer dizer, nesse primeiro As momento... pessoas não são iguais. Outra coisa, a pessoa que está lá, geralmente, ela está boa. Se o negócio está muito alterado, se der um terremoto, por exemplo, é porque tem boi na linha. Se você sente um bloqueio muito forte, é de uma consciência. Às vezes, lógico, é assédio. Agora, esse assédio, precisa saber de quem é. Pode ser de 3 fontes. Você, a pessoa, ou outro que está aí fora, aí do lado. Que às vezes você está captando assim, para ajudar aqui. Nessa dinâmica, a gente escreve, né, o atendimento. Então, é válido a gente ver o que os outros colegas perceberam e tentar chegar... Não, e é bom fazer a comparação. Então, por exemplo, se o EPICOM, que está ali também, se percebe uma consciência de tal tipo, a gente pode perceber. Já, e anota. Não, é tudo anotado. Agora, outra coisa séria, nunca esqueça das 40 manobras de energia. Para a pessoa ficar mais lúcida e clarear os fenômenos. Com as manobras, a pessoa caracterizando bem, tudo fica mais explícito, fica óbvio. Com o tempo, né? Porque as pessoas, às vezes, por exemplo, elas confundem o movimento de energia com o assediador. Às vezes não tem nada. O processo é a movimentação da energia. Ela confunde, por exemplo, algum reforço que veio, você está entendendo? Vem de fora. Ele é centrípeto. Ela pensa que está havendo uma invasão. Entendeu? Entendi. Não, muitas vezes eu não distingo. Então, é razoável começar pelo fluxo de energias e depois ir sofisticando, né? Agora, uma coisa séria é ver o problema da assimilação. A pessoa desenvolve mais o arco voltaico quando ela consegue caracterizar em si mesma aquelas sensações, sintomas ou vivências que a pessoa ali nem começou a sentir. Isso é importante. Eu acho que esse caminho a gente está seguindo. A segunda pergunta voltando àquele ponto que o Everton trouxe, a questão da pensenização durante a TENEPS. Então, a TENEPS, eu tenho um hábito, acho que eu aconselhado, inclusive, da gente começar revendo as últimas 24 horas, tal. Então, digamos, alguma coisa pegou, você recomeça onde é que foi errado ali, né? Se colocando numa posição de assistir. E muitas vezes eu vejo que vem uma clareza, olha, errou aqui, aqui foi onde você errou, tal. A gente deve cortar isso? Isso não poderia ser um esclarecimento para as consciências? Não, sempre ajuda, é bom falar. Tem que clarear, se for possível. Agora, olha o modo de falar, né? Mas sempre é bom esclarecer. Então, não vai só pegar uma palavra para pensar isso depois. Não, às vezes é bom a gente falar na hora, aquilo que precisa. Colocar transparência, desde que seja suave. Nada de belicismo. Sem violência. Sim, tá certo? Na TENEPS, então, pelo com menos, calma. né? Isso, suave. Então, seja bem feminina. Mãe, é mais possível. Bem mãe. Então, quer dizer, essa questão do fluxo pensênico tem horas que é. Porque isso vai melhorando o código pessoal de cosmoética da gente. Agora, não é né? só isso. Às vezes é bom na hora, pela situação, porque o amparador está fazendo justamente com esse objetivo. Ele quer melhorar a nossa cosmoética, é o jeito. não é isso? Então é bom levar isso em consideração. Tá certo? Obrigado. Agora, gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Bom dia para todos aí. Nós vamos, então, continuar aqui. Hoje a nossa terceira aula do ensaio, verbete, etc., aqui, que eu faço essas aulas igual na tertúlia, sobre extra da TENEPS. Vocês devem ter recebido aí o impresso, e isso é dentro da tenepsologia. Agora, o que é que vem a ser isso? O que nós chamamos? É a condição pessoal capaz de potencializar a consciência tenepsista, seja homem ou mulher, nas tarefas energéticas diárias da assistencialidade interconsciencial.
Agora, então, nós vamos estudar aí uma série de condições disso. Entra aí o exame crítico da autopensenidade interassistencial, a autovigilância pensênica ininterrupta e os tipos de pensene correspondente, que vão dar as interações fenomênicas no próprio holopensene pessoal do tenepsista, ou da tenepsista. Agora, o algo mais pessoal na interassistencialidade. O extracom-magno pessoal, a potencialização maior dos altos desempenhos, a hiperqualidade pessoal. Agora, depois nós falamos superlativos evolutivos da Consim. Superlativos evolutivos. Veja só o que nós estamos falando. Agora, as grandezas singulares da personalidade em relação à vivência da TENEPS. Grandezas singulares. As transcendentalidades pessoais pós ou pró-TENEPS, no caso. A autopercussiência das multirrealidades holobiográficas. Agora, nós falamos aí uma série de logias, que são os estudos do processo da ciência da cognição, e depois levamos para a caracterologia, aonde mostramos 28 condições da Consim capazes de serem consideradas extras, potencializadores para a vivência diária da TENEPS. Nós estamos falando o extra, estamos colocando no masculino para a pessoa ver o que é. Extra potencializador. Então, por exemplo, o atacadismo consciencial, que leva à autocosmovisão. A autocriticidade, quanto mais apurada, melhor. Aí está dentro da descrenciologia. O autoparapsiquismo, a holopercussiência pessoal, aí é a vivência da inteligência evolutiva. Aí é, como nós chamamos. A autopesquisologia, o Cipriani, que é o ciclo de primaveras energéticas. Quer dizer, quando a pessoa intensifica mais os seus processos eufóricos, positivos, cosmoéticos, evolutivos. Agora, a compreensão avançada da conscienciologia, que é o que a gente tem tentado trazer para debater aqui no tertuliário. A conexão concentral extrafísica. Nós não estamos especificando aqui, depende da pessoa. A dispersidade, que é um ponto mais avançado. O duplismo, que é uma base, porque o duplismo é aquela primeira ponte para a pessoa caminhar para a mega fraternidade. Através de dois, ela chega a milhões. A ectoplastia é aquela pessoa que é um sensitivo ectoplasta. Então, pode ter efeitos físicos, pode avançar mais na questão da terapia, por exemplo, devido à ectoplasmia. A euforia, que é a euforia intrafísica. O extrapolacionismo parapsíquico, a autovivência disso. O extrapolacionismo, de vez em quando, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso. Agora, o que vem a ser? É quando você ainda não domina uma condição evolutiva, mas o seu amparador, os assistentes extrafísicos, alguém que quer ajudar você, faz você vivenciar temporariamente uma condição, de uma maneira fugaz, para você ter o prelibar. É como se fosse o aperiente, o aperitivo. A pessoa vai fazer uma degustação daquela vivência fenomênica. Isso é que é a extrapolação que nós falamos. A extrapolação mais séria, é lógico, obviamente, do ponto de vista evolutivo, é a parapsíquica. Então, o extrapolacionismo, eu peço a todos os tenepsistas para entender bem isso, estudar. Se não sabe, perguntar, entender. Pelo seguinte, quanto mais a pessoa tem práticas diárias da TENEPS, mais extrapolações parapsíquicas ela vai ter. Agora, o que se passa? Às vezes a pessoa tem isso faz 5 anos, e ela está, vamos dizer, está voando. Ela não sabe nada dessa realidade. Ela não colocou os 2 pés em cima da rocha. Ela não fez uma avaliação dessa condição. Ela, então, perde
determinados méritos ou trafores que ela mesma tem. Elas têm, nesse caso, trafores ociosos. Vamos ver se vocês entendem. Não são aplicados. Ela está deixando passar. Então, é muito importante, eu quero insistir com vocês sobre o estudo do extrapolacionismo. Já tem muitos verbetes que nós falamos nisso. Quem comprar lá o DVD, o DVD, que está falando dos 1000 verbetes, chega lá e põe no encontrar, no find, coloca lá, extrapola, e vê o que dá, porque assim vai sair extrapolação, extrapolacionismo e outras coisas mais. Põe a palavra extrapola. Agora, outra coisa, força presencial desassediadora, euristicologia, a autoinventividade, a rigidez autopensênica, quer dizer, a saúde do modo da pessoa pensenizar, a homeostase holossomática, a invex, a leiturologia, o nível da intelectualidade cosmoética. Como é que é seu nível de leitura? O tenepsista ou a tenepsista que lê mais, ele tem mais chance de progredir mais rápido, devido ao processo mental somático.